Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Ikki de Leão, herdeiro da armadura de ouro, para a linha Clothmith EX Metal, original licenciado da Bandai, item limitado Tamashii Web Shopping, por isso até que vem com essa caixa parda aqui. Com certeza o set mais polêmico que a Bandai já criou. Porém, será que esse item aqui vai ser um dos piores itens de 2026, assim como o Yoga foi em 2025, ou será um item ok? O lado bom é que aqui dentro vem um effect, coisa que é muito difícil da Bandai trazer pra gente. Vamos ver se vai estar valendo a pena a compra desse item aqui só por causa do effect. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vem na caixa parda. Esse item aqui eu peguei com o Lei Hobby. Eu vou falar mais dele aí no final do vídeo. E vamos lá, vamos ver como é que esse item tá. Curioso aqui. Ó. Eita, que caixa bonita. Então vamos lá, ó. Show. O leão aqui tá bem bonito. O Ikki aqui, show de bola também. Tá usando, não tá usando o elmo, porque é assim que ele aparece nos Elísios. Legal. Mas vem a opção do elmo. Isso que é legal. Até então a gente não tinha. Só pela MST, mas não ficou muito bom não. Léo Ikki. Object aqui bonitão. Aqui, ó. Essa é a Fênix. Será que vai estar valendo a pena? Então, a única coisa de diferencial é isso. A Fênix e a opção do elmo. O resto tudo é reaproveitamento. O corpo do Ikki, provavelmente as faces são do Ikki V3. A armadura do Aiolha de Leão. Enfim. Ó, show de bola. A caixa tá linda demais. Vamos deslacrar aqui. E a caixa tá imensa por conta desse effect. Porque esses herdeiros não tá vindo com uma caixa tão grande assim não. Só o C por causa da asa de Sagitário. E aqui tem o manual. E mais 3 blisters. Deixa eu organizar aqui. Então vamos lá, os 3 blisters são aqui. Tem aqui o personagem e grande parte da armadura. Ó, 2 pares de protetores de punho, isso é legal. A coloração aqui aparentemente não está igual ao do Yoga não, mas vamos ver. Aí esse blister aqui que é o destaque, que está com essa Fênix. Olha, eu vou te falar, bonita. Tirou onda, Bandai. Nisso aqui tirou onda. Pena que tá colocando um effect tão maneiro no item tão meia boca, tão reaproveitado. Se tivesse no Ikki V3, isso aqui seria o auge. E no outro blister aqui tá o Object e aqui é o restante da armadura. Engraçado, parece que o cinto tá numa coloração diferente. Porque isso aqui tudo é de plástico. Por isso, vamos ver, vamos ver. Tá aqui as faces, ó, tem novidade. Show! Vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor, segura aí. E vamos ver tudo que acompanha a figure, galera. Bom, tem bastante coisa para falar aqui. O problema a gente já sabe qual é. Muita gente já torce o nariz. Mas aqui eu considero que tem mais pontos positivos do que negativos. Vamos ver. Bom, o manual tá aqui. Aí, ó, montar parecido com a do Aiolha. Muda quase nada. Só vem aqui o encaixe para Fênix. A armadura tá aqui. Vamos ver. Pegar a parte aqui da canela. Tem aquele aspecto esverdeado, como toda a coleção tem. Essa parte escura acaba refletindo e trazendo verde. Mas, deixa eu ver aqui. Ó, a cor tá um pouquinho diferente do Shun. Não era para ser um pouquinho diferente. Era para ser a mesma coloração. Porque isso aqui é uma coleção. E eu acho que ficou um tom que tá refletindo mais o verde, sim. Só que não tá chegando perto do Yoga. O Yoga é um negócio muito feio. Nossa! Parece que nem tem brilho a parada. Ó, não chega a ser igual ao do Yoga, galera. Não chega. Então, esse Ikki aqui, aparentemente, está o meio termo entre Yoga e Shun. O Shun é a mesma coloração do C, tá?
então não preciso trazer o ceia aqui. O ceia está da mesma cor do chum, isso é bom. Agora vamos ver a cor do Shiryu. O Shiryu provavelmente vai vir vermelho. Eles estão fazendo tudo cor diferente, mas isso daqui não é ruim, não é tão ruim quanto o Yoga. A parte da pintura vamos ver montado. Ó, por exemplo, o Object aqui, ó. O Object não tá feio. Não tá com coloração esverdeada. Aqui a parte em plástico tá bonito. Ó, show de bola. Grande destaque do item. Olha isso aqui, galera. Nossa. Aí, fala sério. Quem é fã do Ikki fica mexido com esse item aqui, hein? Pegar esse cavaleiro aqui só por causa desse effect. Aí, esse aqui tá valendo a pena. Olha isso, galera. Muito bonito. Gostei. Vamos usar ele no take de pose. Outro grande destaque da peça, a gente não tinha de forma oficial. E a gente nem tinha de uma forma boa também. O que a MST fez não ficou bom, não. Agora sim a gente tem... Isso aqui vale ouro, galera. Agora sim o Ikki pode usar o elmo de leão de forma oficial. Isso aqui é ouro. Ó, mãozinhas, mãos abertas, mãos flexionadas, apontando o dedo, uma só, e mãos fechadas. Considerado poucas mãos, mas o essencial. Agora as faces. Galera, as faces por isso que eu tô falando, tem mais pontos positivos do que negativos. As faces, todas essas daqui, são exclusivas desse item. Não tem no Ikki V3. A única que é a mesma é a face neutra. Mas, vamos lá. Deixa eu fazer vocês recordarem. Ikki V3 vem faces chorando, rangendo os dentes, olhos fechados e expressão de ataque. Esse aqui é do Ikki V3, né? Além da face neutra. E agora vamos ver essa daqui do Ikki de leão. Vamos para as duas faces que se parecem. A mesma expressão, mas essa daqui é o Ikki V3, Ikki de leão. A expressão é a mesma, rangendo os dentes, só que aí o do Ikki de leão, a boca está muito superior. Muito melhor. A coloração de pele troca um pouquinho também. O que dá um pouquinho de cor diferente quando você troca as faces. Pega do Ikki de leão e bota no V3. Então dá esse conflito de coloração. Mas aqui do Ikki de leão está muito melhor. A coloração está bem melhor de pele também. E aí vamos com expressão de ataque. Ikki de leão, Ikki V3. É a mesma coisa, os olhos, o decalque dos olhos são a mesma coisa, mas a boca está mais aberta no Ikki de leão. Isso dá uma expressão, né, de gritando uma agressividade a mais. Então mudou isso a boca. Show? Essas são expressões parecidas, são as mesmas expressões, mas a gente vê que o molde trocou. É o mesmo traço, mas trocou o molde. E agora vamos para as faces de fato com expressões exclusivas, que é a expressão de ataque olhando para o lado. Não tem comparação essa aqui com o V3, V3 não tem. A minha veio manchado aqui. Tudo bem, acho que não vai aparecer o cabelo. Show de bola, olhando para o lado, maneiro pra caramba. Dá para fazer uma exclamação de Atena. Olha que maneira, linda a face. E essa daqui que eu acho que é o grande destaque, que é com ele sangrando. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Meu nariz aqui veio manchado. Vou ver se eu consigo tirar. Mas essa expressão aqui é um grande destaque. Que maneira! Que maneira. E aí vamos lá, as novidades não acabaram por aí não. A face é a mesma do Ikki V3. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. A face é a mesma. Só que no Ikki de leão, a boca está um pouquinho mais escura. Aí. A boca é um pouquinho mais escura, mas não interfere em nada. Agora a grande novidade é o cabelo. O cabelo é novo, galera. Ele ficou muito superior no Ikki de leão. Ele é mais para cima, tá vendo? Aqui a cabeça do Ikki V3 é mais achatada. Pô, é um grande item, maravilhoso. Mas esse cabelo aqui ficou melhor. Para mim ficou muito superior. Nossa, que fantástico. Tá vendo que a coloração de pele mudou um pouquinho?
E aí, ó, dá pra ver aqui que o cabelo é bem diferente, ó. Olha como é que é o cabelo, encaixa, ó. Totalmente diferente do V3. Ó, o V3 pega só essa parte da frente aqui. Ó. Peraí, deixa eu não embolar não. Ó, Ike de leão, Ike V3. Tá vendo como é bem diferente? E aqui, galera, dá para fazer a troca de face sim. Deixa eu mostrar para vocês primeiro. Vamos deixar esse review completaço. Aqui, ó, para você ver que é a mesma face. O molde é o mesmo, o traço é o mesmo, decalque. Esse aqui é do V3, Ike de leão. Show de bola? E aí vamos fazer aqui a troca para vocês verem. Ó, vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, o encaixe. O pino é diferente, mas consegue encaixar. Aí olha como é que fica. A cor é um pouquinho diferente. Então, não sei se é legal. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, essa face aqui que é exclusiva. Colocar no Ike V3. A coloração é um pouquinho diferente, mas, galera, não dá nem pra ver aqui em mãos. Pescoçudo esse Ike V3. Ó, teste tá feito aí. Já fiz até agora no começo do vídeo. Então é isso, pessoal. Bastante novidade. Isso é legal. Tem faces exclusivas. Dá até para usar no Ike V3 se você quiser tirar uma foto. Acho que não atrapalha, não. E isso é legal. O cabelo, se você quiser usar no V3 sem o elmo, óbvio. Ficou legal esse cabelo aqui. O corpo EX Metal, esse aqui é o corpo menor. Ele está um pouquinho menor que os cabelos EX normal. É um corpo de Bond Boys. Tá o antebraço reduzido, a perna está um pouquinho reduzida, e é isso. Show de bola. Vamos lá, vou montar ele aqui. Vou montar de uma forma acelerada, porque a armadura de leão o planeta inteiro já montou. Então a gente faz de uma forma acelerada e a gente já vai conversar sobre o resultado. Vamos lá para a montagem. Galera, vamos fazer essa parte aqui, eu conversando com vocês. Por quê? Porque a versão Revival tem problema nesse cinto. Vamos ver se a sem vergonha da Bandai fez baseado no problema do Revival. Vamos ver. Ó. Já tô vendo. Vou encaixar isso por último. Ó, não tá fechando, ó. Ai, caraca. Tô vendo já, hein. Aí, pronto. Vamos ver se isso aqui vai fechar. Cara, nem perto. Cara, ridículo. Por isso que eu tô falando. Essas peças estão tão defasadas que até os problemas a Bandai não muda, cara. Capaz de eu arranhar o meu abdômen todo tentando colocar esse cinto, mano. Cara, eu vou ter que desmontar ele todo. Putz, pra conseguir fechar. Ai, não acredito que eu tô passando por isso em 2026. Olha lá, agora fecha. Ai, ai, ai. E aí, nossa, vamos ver. Ó, fechou aqui. Fechou? Vai lá se no manual manda você tirar essa espininha aqui todo. Esses negocinhos aqui, manda nada. Front L. Vou arranhar meu abdômen todo, cara. Quer ver? Vai dar ruim nessa bodega. L. Chega, já tô suando aqui já.
R. Aí, já pulou uma coisa. Vamos ver. Aí, é isso aqui, ó. Vai dar ruim isso aqui, galera. Como eu botei esses dois lados aqui, a mão de Lego pressiona e agora essa parada tá perto demais do corpo do boneco e agora a outra mão de Lego não entra. Ah, não vai entrar. Que loucura. Eu tô tentando segurar aqui para esse pino não encostar no abdômen. Ó, até encaixa aqui assim. E aí quando eu vou rodar, a mão de Lego vai encostar no corpo do boneco e não encaixa. Aí sai. Que loucura, cara. Não acredito que eu tô passando por isso. Peça miserenta, cara. Esse aí, olha. Esse armadura de leão, no caso. Galera, eu vou tentar mais algumas vezes aqui, senão o vídeo vai ficar imenso. Pera aí. Tá aí, galera. Uma pena eu não conseguir fazer mostrando aqui pra vocês, porque eu tive que estudar. O que eu fiz? Depois do pino encaixado, eu abri aqui bastante, forcei para abrir, né? Abri no cinto, mesmo com o pino fechado, deu um pequeno espaço para isso daqui entrar. E aí tá, ó, mas não tá tão bem articulado. Ó, vai sair de novo. Não, não saiu não. Enfim, tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Eu sei que vai ter muita gente que não tem a prática que eu tenho de mexer, mexo com Cloth todo santo dia. Então eu tenho certeza que vai ter gente que não vai ter a mesma prática que eu, para dar uma olhada aqui, para ver o que está acontecendo, fazer esse experimento de tentar abrir o cinto com ele fechado. Não são todos que vão ter essa ideia. Mas vamos lá, não acabou não. Eu nem testei isso aqui. Será que vai pegar direitinho? Nossa, se pular esse pino, aí eu jogo esse aí, olha, no chão. Olha o medo. Ih, não tá entrando. Ai, entrou. Ó, mesmo problema de sempre. O pino amarelo aparecendo. Os caras não consertam isso. Ó como é que tá duro pra fechar, ó. Porque o cinto tá apertado. Que loucura. Que loucura. Ó, mesmo problema de sempre. Aparecendo esse negócio. Os caras não refaz nada, pô. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá para a ombreira, para concluir essa montagem. Show de bola. E galera, a montagem foi excelente, com exceção mesmo do cinto. O cinto é uma porcaria, o meu Revival é a mesma coisa. Além de ficar mostrando essa parte amarela aqui, o meu, pô, tem o abdômen, a parte ali de... Ó, chega e encosta no abdômen aqui, porque não entra direito esse pino. É um outro problema diferente, mas, enfim, esse cinto é problemático. Esse cinto do Aioli é problemático. Em vez de corrigir, pô, 2026, galera. Mas não, os caras preferem usar o mesmo molde que já tem lá na fábrica. Pra que criar outro? E era só um cinto, hein? Vamos lá. Mais outro ponto negativo, né? A gente viu vários pontos positivos aqui, mas, infelizmente, é um ponto negativo isso daí. Vamos montar aqui, primeiramente, sem o elmo. Muitas pessoas vão expor dessa forma, porque é a forma que aparece na saga de Elísios e tá aí. Aí, na moral, esse Ikki é muito bonito. No! Tu é doido, bicho. Aí, ficou imponente pra caramba. É óbvio que... Rapaz, pô, o Ikki... É porque é o Ikki, cara. O Ikki. A Bandai teria que se esforçar muito para estragar esse item. Olha isso aqui, galera. Nossa!
Dificilmente com elmo vai ficar melhor. E tá vendo, a coloração, assim, não é da coloração que eu gosto, mas ela não tá tão ruim quanto o do Yoga. E aí vamos ver aqui o elmo. Acho que é melhor primeiro botar aqui. E vamos lá, pela primeira vez, vendo de forma oficial, de forma que eu tenho certeza que vai ficar legal, eu acho, espero muito, o Ikki de leão usando o elmo. E vou lá. Tu é doido, bicho! Aí que ficou imponente pra caramba! Eu vou fazer o teste, pode deixar na armadura bonita. Com a coloração normal. Nossa, ele ficou muito elegante, galera! Desculpa, a minha empolgação é pro Ikki de leão, né? Ele tá usando essa armadura. A coloração não me agrada tanto e essa parada do cinto, pra mim, estragou a peça. Mas mesmo assim, o Ikki de leão fica muito bonito com essa armadura. Mas acho que essa coloração dessa armadura aqui, cara, do Aiora é uma das mais bonitas. Porque tem esse alaranjado, sabe? Ó, mas ele não tá tão feio quanto o Yoga, não. E eu até quero ver isso agora. Primeiro com o Shun. A coloração do Shun muito mais bonita. Muito mais bonita. Nossa, nem... Pô, cara, é outra coisa decepcionante. O cara faz um set e não consegue colocar a armadura tudo da mesma cor. E não é porque tem muita peça em plástico aqui no Aiolia, não. Ó. Você vê que o metal mesmo tem uma coloração diferente. Na perna, ó, que é tudo de metal, os caras não conseguem manter um padrão, pô. E aí, deixa eu ver se eu consigo pegar com a outra mão aqui. E aí, o Yoga. O Yoga é o pior dos três aqui. Nossa, mano. Eu vou tentar botar o... Não, acho que não vai caber o set todo aqui no take de pose, mas eu vou tentar botar o Seiya também, pra comparar o Seiya. Mas o Seiya é da mesma cor do Shun. O Shun tá bonito pra caramba, pô. A cor do Shun é bonita, não é feia não. Chega a ser feia não. O Ikki ficou aceitável, mas ainda pior que o do Shun. O Yoga é aquela coisa podre, como vocês estão vendo aí. E a última coisa que a gente vai ver aqui é essa Fênix. E ó, vou colocar no take de pose, mas aí, bonito pra caramba. E aí dá pra botar atrás do Ikki. Nossa, aí sim tirou onda. Ixi, Maria. Então, é isso. Vou fazer um take de pose aqui com o Ikki de leão e depois a gente vai para as considerações finais. Vamos lá.
E tá aí, galera, um pequeno comparativo aqui com o Aiolia de Leão. Bom, a gente sabe que a cor é totalmente diferente. E uma pena, porque a armadura do Aiolia, a armadura de Leão, tem uma das cores mais bonitas de todo o anime. Tirando isso, outras diferenças básicas. A altura. O Ikki, de fato, está com o corpo de Bronze Boy. Só que deveria ser um pouco menor. Ainda está muito alto. Não sei aonde está com esse problema de altura, mas ele está um pouquinho mais alto que os demais. Por exemplo, ele tem praticamente da mesma altura do Aiolia. Pegando ali a linha dos olhos, ele está praticamente meio centímetros de diferença. Eu acho muito pouco, deveria ser um pouco menor. O Aiolia tem 1,85 m, o Ikki tem 1,75 m. Ele é maior, o Ikki é o maior de todos os Bronze Boys. Então, tipo assim, tá maior que geral, menos o Yoga. O Yoga tá com um problema no corpo dele, né, que não é de Bronze Boys. Mas tirando o Yoga que tá com defeito, né, aquela figura é uma porcaria. Tirando o Yoga que tá com defeito, ele tá maior que geral e eu não vou reclamar disso porque realmente o Ikki de Leão ele é maior que todos. Eu acho que deveria ser um pouco menor, mas aí, cara, a diferença seria bem pouco, então não vou reclamar sobre a altura do Ikki. Bom, outras diferenças aí é, por exemplo, o EX Metal, que ficou muito bem na armadura de Leão. Eu acho que combinou, tá bem linear, né, entre o bíceps e a articulação e o antebraço. Eu acho que ficou muito bom. O elmo está bem encaixado no rosto do Ikki, maravilhoso. Fora isso, o design da armadura é o mesmo, até mesmo os problemas do cinto, mas eu sei o que vocês querem ver nessa parte aqui do comparativo, que é a troca de cabeça, ver como é que o Ikki ficaria com essa armadura aqui. Eu não vou tirar a armadura desse daqui para montar aqui, senão seria um trabalho desnecessário. Eu vou pegar só a cabeça do Ikki e colocar aqui. Então vamos lá para uma transição super maneira para poder mostrar para vocês o resultado. E esse é o resultado. Meu pai amado, olha como ficaria isso aqui. Nossa, Bandai, por que você deixou a gente órfão desse Ikki aqui? Olha que espetacular. Óbvio que dá para fazer melhor. Dá para usar o corpo EX Metal e o corpo menor do Ikki de Leão. Né? Aqui eu só troquei a cabeça. Dá para ficar melhor ainda usando o corpo do Ikki. Mas, cara, olha como é que ficaria magnífico, mesmo com essa armadura que está totalmente defasada, mas mesmo assim, putz, ficou espetacular. Por que tirou isso de nós, Bandai? Só curiosidade, mostrar aqui como é que ficou o Aiolia com essa armadura aqui, toda monocromática. Tá? Então, é esse o resultado. E, pô, magnífico. Esse Ikki de Leão ia ficar espetacular. Então, vou destrocar a cabeça aqui para a gente ir para as considerações finais. Vamos lá. 7 herdeiros de ouro reunido, pessoal. Como eu disse, o Ikki de Leão é maior que o Shun e o Seiya. Dá para ver aí. A perspectiva da câmera pode confundir um pouquinho, mas afirmando aqui para vocês, é isso mesmo. O Yoga é o maior de todos, porque eu já falei, ele tem problema, é um corpo errado, é uma porcaria, então desconsidero a altura desse Yoga, desse item horrível aí. Agora o Ikki está maior que o Seiya e maior que o Shun, eu acho que está aceitável. Eu ainda acho que ele poderia ser um pouquinho menor sim, mas está aceitável. Ó, comparando aqui rapidinho com o Ikki V3, apesar que esse aqui é custom, então, olha lá, o Ikki V3 está um pouquinho menor. Praticamente do mesmo tamanho. Um pouquinho menor. Mas é um item custom isso daqui. Eu troquei o corpo ali do Ikki V3 pelo V2. Então, tipo assim, de fato ele está um pouquinho maior. Eu acho que deveria ser um pouquinho menor, mas eu não vou reclamar disso. Coloração, pessoal. Shun e Seiya da mesma coloração. Cara, eu fui tão rigoroso no review do Seiya e hoje em dia ele é o melhor. Eu acho que eu até fui injusto, sabe? Porque para mim o Seiya e o Shun é a que tem a melhor coloração desse novo dourado da Bandai. Os que são mais bonitos. Aqui você não vê um esverdeado. O Yoga se vê demais. O Ikki, mais ou menos. Ele tá em um dourado forte. Tá até, assim, bonito, mas o do Seiya tá mais bonito. Só que o do Ikki tá mais vivo. E isso é um problema, né, galera? Porque, caraca, 4 itens, 3 colorações.
do mesmo set. Não é igual o Isocé que tem tudo a mesma coloração. Mano, isso é meio que ridículo, sabe? Pra que se faz um set, então, se vai fazer o set todo errado, todo diferente um do outro? Então vamos lá, pessoal. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo, o peitoral, o abdômen, os protetores de punho e só. O resto é tudo de metal. Lembrando que vem o outro peitoral, que é para fazer as poses com a mão para frente, que é menor, que também é de plástico. Pintura. Galera, infelizmente eu vou ter que tirar um ponto dessa pintura. Se é feio, se não é questão de gosto, mas eu estou tirando ponto pelo fato de não estar da mesma cor do Shun e do Seiya. Ainda bem que não veio da cor do Yoga, mas mesmo assim, era para vir pelo menos da cor do Seiya e do Shun. Então vai perder um ponto aí sim. 4 estrelas. Montagem, vou tirar um ponto da montagem do cinto, horrível, deu para encaixar, mas, cara, tem que dar um jeitinho, o pino não fica bem colocado, se você fizer uma pose muito agressiva, vai arranhar o abdômen, então, tipo assim, horrível. Olha aqui, galera, mostrando para vocês melhor, essa aqui é a parte onde eu desmonto para poder montar o object, aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Olha como é que tá o abdômen, todo arranhado, já saiu a cor, por causa daquele cinto inútil desse item. Ó, fica arrastando. Então, e olha que eu não fiz nem poses tão forçadas assim, né, tão dinâmicas. Fiz pose mais simples e mesmo assim aí, ó, resultado. Todo arranhado já. Enfim, 4 estrelas para montagem. Head Sculpt, para mim, pô, ponto alto da figure. 5 estrelas, não tem o que falar. Só pelo fato de vir faces novas, é para tirar o chapéu. Uma pena que, tipo assim, a Bandai tá parecendo MST. Esse item era para ser um dos melhores itens do ano, mas não consegue ser por conta das escolhas horríveis que a Bandai fez. O design. Eu já tirei ponto do cinto, na montagem do cinto, mas eu também vou tirar um ponto de design do cinto. Porque ele fica com esse pininho aqui aparecendo. Fora que tem esse ponto de solda aqui do cinto, que é horrível. Além dele não articular tão bem por conta da montagem ruim. Então, tipo assim, esse cinto é um desastre, tanto de montagem quanto de design. Então, 4 estrelas pro design. E eu tô sendo muito bonzinho em não tirar muito mais pontos, porque é um item que a gente já está acostumado. Porque em 2026, trazer um peitoral de plástico não faz sentido nenhum. Era para o peitoral ser de metal, assim como a CS Models fez, como a MST fez. Não tem sentido esse peitoral aí ser de plástico, galera. E não estou nem falando da linearidade entre o peitoral, o abdômen e o cinto, que é horrível, que foi consertado só na linha EX Metal Plus da MST. Então, tipo assim, é um design defasado. Mas como eu disse, estou sendo bonzinho, vou tirar ponto somente do design do cinto. E a originalidade? Bom, não existe Ikki de leão de forma oficial da Bandai. Esse aqui é o primeiro item. Usa a mesma armadura do Ayora de leão? Usa, mas o personagem também usa. Então, tipo assim, é fiel ao personagem. Então, pela originalidade de não ter nenhum Ikki, eu vou dar 5 estrelas. No caso do Yoga e do Seiya, eles já existem na linha. Mas no caso do Shun e do Ikki, não. Então, originalidade, 5 estrelas. Então a nota é 8,8. Ainda é uma nota alta. Eu quero dar destaque para Fênix. Então, os extras são incríveis, as faces são incríveis, o boneco está imponente, mas é isso, é porque é o Ikki de leão. Olha, se vale a pena? Ó, pelo preço, eu acho que não. É o item que a Bandai praticamente não gastou nada para fazer. E o preço tá de projeto novo. Então, assim, pelo preço, não sei. É uma coloração que eu não compraria se não fosse para fazer review e mostrar aqui para vocês. Mas quem é fã do Ikki de leão tem, pelo menos agora de forma oficial, para usar o elmo e tudo mais. Enfim, bom, eu peguei esse item aqui com o Lei Hobby. Tá aí o arroba dele. Se você quiser qualquer um desses itens aqui, é só falar com ele. E aí você fala que veio pelo canal de Oramas Reviews, que ele vai te dar R$40 de desconto no frete. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora tá faltando somente o Shiryu, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder o vídeo quando ele for sair.
Comenta, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!